E o Banco Central por aqui levou a Selic para 13,25. Nos Estados Unidos, o Fed levou a taxa de juros em 0,75. Esses aumentos de juros, né, esse aperto monetário que a gente está vivendo, pode causar um crash nas bolsas. Temos risco de estourar uma bolha. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês têm medo de uma bolha financeira nas bolsas? Eu vou sortear essa canequinha do canal e um livro, O Príncipe. Então, para participar, basta comentar. E o resultado sai na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no meu Instagram, não dá levante. É só comentar e já está participando. E vamos lá, né? Tivemos na quarta-feira, duas decisões de Banco Central, né? Banco Central dos Estados Unidos e por aqui, né, o nosso Banco Central lá nos Estados Unidos, um aumento de 0,75, então um aumento aí duro, né, que foi precificado na última semana, por aqui um aumento de 0,50 como esperado, apesar de tons duros, né, pelos bancos centrais, as bolsas reagiram bem, né? Subiram na quarta-feira, mas hoje a gente vai analisar o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? E qual o risco de uma bolha. Quando a gente fala de uma bolha, né, é um movimento financeiro em que os ativos sobem rapidamente e não tem, de fato, ali um valor atrelado, né? Não existe um valuation, é um movimento, muitas vezes por efeito manada, por excesso de liquidez e que, de fato, só é comprovado numa bolha. Teoricamente, só é detectada como bolha quando ela estoura. E quando ela estoura, né, aqueles movimentos de forte queda em que nós assistimos na crise do subprime nos Estados Unidos, né? Então, não é fácil de identificar uma bolha e ela só é, de fato, ali caracterizada como uma bolha mesmo quando ela estoura, tá? Então, mas vamos começar aqui a olhar para alguns pontos importantes, né? E o primeiro ponto que o investidor tem que entender, que é uma chave, né, para a gente entender o que está acontecendo e essas quedas fortes em alguns ativos, são, né, as políticas monetárias pelo mundo, esse aumento, né, nas taxas de juros, redução de liquidez, que tem impactado fortemente. A chave está nessas taxas de juros, tá? Vamos começar a falar dos Estados Unidos, né? O Banco Central tinha posicionado na última reunião em maio que deveria aumentar 0,50, não tinha colocado ali, praticamente tirou da mesa um aumento, né, de 0,75 e acabou acontecendo, né, acabou realizando esse aumento de 0,75 e junto, né, com o comunicado, com a decisão, trouxe algumas expectativas e são pontos importantes para a gente olhar, né? Como é que está a economia americana? Expectativa de crescimento reduzindo, né? Então, uma expectativa que a gente tinha ali em março de crescimento de 2,8 em 2022, foi reduzida para 1,7. Então, o que a gente tem assistido, né, que os releases, né, das empresas, os resultados, têm demonstrado uma redução na atividade econômica, isso é fato, né, a gente vê aqui pelas projeções, pelas empresas. Na contraparte, o mercado de emprego, né, que estava extremamente aquecido, com baixa produtividade e pressão inflacionária, né, continua, mas um pouquinho pior. Então, a expectativa de desemprego lá era de 3,5%, subiu para 3,7%. Uma leve melhora, mas a inflação continua sob pressão, né? Então a expectativa da inflação no ano deles era de 4,3, subiu para 5,2. 5,2, né? Seria já elevada para o Brasil. A gente está falando dos Estados Unidos. Então o que a gente tem assistido no mundo é uma forte pressão do lado da inflação, né? E quando a gente olha para o último dado, né? Esse dado aqui de inflação ao consumidor, né? O CPI, que é o nosso IPCA, foi praticamente o responsável, né, por esse aumento mais duro que o esperado lá atrás, né? A gente viu aqui a inflação nos Estados Unidos chegando a 8,6% nos últimos 12 meses, de fato ali uma inflação forte. E quando a gente olha para os títulos, né, de 10 anos, que é as expectativas, né? Então a gente pega a média das taxas de juros, a gente vê aqui sim um nível alto, né? Acima dos 3,30, todo esse cenário, né, pressionando. Pessoal, esses gráficos todos que eu estou mostrando aqui, como de costume, eu deixo no meu canal do Telegram, tá? Então se você não faz parte, entra aí, o link está embaixo, vai acompanhando o vídeo com os dados todos. E aí, qual que foi a decisão, né? Então o Banco Central por lá decidiu esse aumento de 0,75, depois disso tivemos a fala, né, do Sherman, ele posicionou ali que esse aumento não é usual, eles vão usar quando necessário, tá? Então ele trouxe um tom até que mais ameno nesse sentido,
que eles não vão usar frequentemente 0,75, estão preocupados com a inflação sim, mas eles imaginam aqui uma taxa de juros para o final de 2023 entre 3,5% e 4%. O mercado está acreditando nessa faixa, né, muito mais para o final de 2022 do que para o final de 2023, tá, pessoal? Mas aqui tem sim uma pressão do lado de juros, mas apesar disso, o mercado teve uma reação positiva no sentido de que o Banco Central está usando o remédio amargo, mas que tem que ser utilizado, tá? Então acho que esse é um primeiro ponto aqui para a gente entender. Do lado de Brasil, tivemos um aumento de 0,5%, esse era esperado, tá? E o que o Banco Central trouxe aqui, né, para as próximas reuniões? Deve aumentar entre 0,5% e 0,25%, né? Ele falou, já vou manifestar aqui que vai ser um aumento de igual magnitude ou menor. E aí, quais pontos ele colocou que são interessantes do nosso lado? O nosso ciclo monetário, né, foi o primeiro praticamente a começar, começou no início do ano passado, e nesse momento ele já está avançado, né? Uma Selic aqui, que sai da casa dos 2, está 13,25. Ele quer entender como os próximos dados de inflação vão ser reportados, né? Porque esses aumentos que a gente teve recentemente, eles não tiveram impacto ainda na economia. Existe uma defasagem temporal do aumento de juros, né, e o impacto na economia. Então ele quer observar, está sendo conservador e está sendo atencioso nesse ponto, que na minha visão é extremamente importante para decidir se vai ou não elevar, né, 0,50 ou se vai reduzir para 0,25, né? Como a gente vê aqui, né? Trouxe até um dado de inflação, o último dado de inflação nosso foi abaixo do esperado, 0,47. Quando a gente olha para 12 meses, né? Mostrou uma queda ali, que saiu da casa dos 12, né? 11,73. Não é uma baita mudança, mas mostrou uma melhora. E isso é extremamente importante. Quando a gente olha para a quebra, né? Grande parte da inflação, do 0,47 do último mês, né? 0,30 veio de transportes, combustíveis. Como a gente tem agora essa possível redução aí, de tributos e ter um impacto positivo, isso deve ajudar do lado da inflação. Ele até colocou isso, né? De forma geral ali, o que ele colocou, um cenário mais desafiador para os emergentes, Brasil, em função dos apertos monetários nas economias desenvolvidas, uma atividade econômica melhor, né? No primeiro semestre, uma inflação mais forte e, dado o balanço de risco dele, né? Ele vê ainda do lado negativo, inflação global e um risco fiscal nosso, tem aumento de programas, né? Isso tem um impacto direto na demanda. Na contraparte, ele vê que pode ajudar, né, no balanço de risco. Reversão no preço das commodities em moeda local e também uma desaceleração mais forte da economia, tá? Então acho que esses são os pontos principais, mas o nosso ciclo está chegando ao fim, a gente está meio que na contramão do mundo, né? Nesse quesito a gente conseguiu mandar muito bem, então saímos na dianteira, né? Quando a inflação começou a ficar persistente, nosso Banco Central não achou que era um choque temporário e fez o ciclo, né? Começou o ciclo mais forte ali, então estamos à frente do resto do mundo. Mas a questão é, tem risco de uma bolha ou não? Bom, um choque de juros, né? Como a gente está vivendo, um choque, né? Mas um aumento e uma redução da liquidez, ele pode, de alguma forma, estourar se existir uma bolha. Mas quando a gente olha para os ativos, eles já sofreram esse movimento. Os ativos que sofrem nesse caso, né, se a gente estivesse falando uma possível bolha, são aqueles que são negociados a múltiplos exorbitantes, né, que não refletem de fato o valor da ação. E esses ativos, a gente está falando de tech, de todas as empresas atreladas à tecnologia que eram negociadas em 2020 a 100, 150, 200 vezes EV/EBITDA ou múltiplos de receita, ninguém falava de rentabilidade, de lucro. Eu falei muito aqui que existia ali um movimento estranho, né? As pessoas não falavam mais de rentabilidade, só queriam saber de múltiplo de receita, em algum momento nem olhavam mais para a receita. Estava ficando meio estranho. E quando a gente olha, né, para o movimento que aconteceu nos últimos meses, né, tá no último ano aqui, a gente vê uma queda forte. Então eu coloquei aqui para vocês, né, o índice Nasdaq, que reúne, né, as principais empresas de tecnologia, empresas maduras, né? Não estou falando nem de empresas aqui de venture capital, são empresas que não são negociadas a múltiplos tão exorbitantes que tiveram essa queda. Olha aqui. Então, do início do ano para cá, caindo quase 30% o índice, né? Netflix caindo mais 70%, DocScience caindo 60%, PayPal 60%, Meta, né, o Facebook 50%. Quando a gente pega um período maior, um ano, Netflix caindo 65%, DocScience 75%, PayPal 72%, Meta 50%. Então por isso, pessoal, que é importante, né? Porque tem empresas aqui que são boas,
mas você pega um momento ruim, elas acabam cedendo demais. Não faz sentido, né? Por isso que é bom entender como colocar cada ativo na sua carteira e qual o momento melhor, né, para se posicionar em determinados ativos, né? A gente está vivendo agora uma melhora das empresas atreladas ao velho mundo. E dentro da Levante eu tenho uma equipe que eu sou responsável pelo acompanhamento de carteiras personalizadas, tá? Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, muita gente me pergunta, vou deixar o link aqui embaixo do nosso time, conversem lá para saber um pouquinho mais sobre o Infinity, sobre essas carteiras personalizadas. Assim, na minha visão, a gente não tem mais esse risco de bolha, porque os ativos que eram negociados a múltiplos exorbitantes, eles foram naturalmente corrigindo ao longo do tempo. Talvez isso aqui esteja exagerado, inclusive. E não é só esse pequeno grupo de empresas, né? Quando a gente olha de forma geral para a tech, a gente vê isso. Tem outras aqui, Airbnb, então caindo 38 do início do ano para cá, Amazon, 38, eBay, 34, Mercado Livre, 50. E quando a gente pega um período maior, né? Da mesma forma, né? Airbnb 34, Amazon 36, eBay 33, Mercado Livre 53%. Então esse movimento já aconteceu, os ativos que estavam esticados demais, eles já corrigiram, né? Corrigiram, na minha visão, até alguns aqui excessivamente, e não foi só no mercado americano, né? De forma geral, os ativos no mundo que estavam esticados, eles cederam. A gente olha isso no Brasil, isso aconteceu. Então eu peguei aqui a Cash, a Melius, né, caiu 55%, a Magalu, 61%, corrigiu demais. Local Web, 53%, Banco Inter, 62%, Nubank, 67%. Essa correção, né, se a gente tivesse assistido uma correção dessa e os ativos continuassem subindo, né, e não sendo representado pelo lado do valuation, né, gerando lucro EBITDA, a gente poderia viver, sim, um movimento de bolha, mas na minha visão, nesse momento aqui, acho pouco provável, né? Quando a gente olha para o ano também, né? A gente vê um ano, né? A gente vê esse movimento aqui nas nossas empresas mais intenso ainda. A gente está falando de 80%, 90% de queda. Então essa correção aconteceu. Então acho que a gente segue, né, monitorando esses movimentos dos bancos centrais, são importantes, têm um impacto direto na volatilidade no dia a dia. Entretanto, esse risco de crash, de bolha, eu não vejo, tá, pessoal? Então tenho uma certa tranquilidade em relação a isso. Sempre me posicionei contra os ativos que eram negociados a múltiplos altíssimos, para quem me acompanha, né, sabe disso. E como eu falei, tem sorteio de livro e caneca. Além disso, todos esses gráficos eu deixei no meu canal do Telegram. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre a carteira personalizada, o acompanhamento personalizado que a Levante tem, o link está aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.